Já iniciei a gravação, doutor Silas. Fechado. Ah, estava fechado, pronto. Pronto, agora foi. Agora está indo? Né? A gente aqui está aparecendo. Ok? Pessoal, vocês estão vendo o slide certinho aí na tela? Sim, dá para ver direitinho. Para mim, sim. Então, pronto. Então, o tema da aula é o atendimento inicial, a unidade de emergência, a gestante com eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, tá? Então, inicialmente, trouxe o caso clínico de uma paciente que foi atendida, né, na unidade de emergência do Hospital Primavera. Então, a JPC, ela tinha 32 anos, é uma primigesta, com 32 semanas, chegou na unidade de emergência do Hospital Primavera com a queixa de epigastalgia. Foi no primeiro atendimento, foi prescrito sintomático e solicitado exames laboratoriais e uma ultrassonografia de abdômen. No segundo atendimento dessa paciente, numa reavaliação, ela ainda persistia com epigastalgia de forte intensidade, uma PA de 190 por 100 milímetros de mercúrio. Os exames laboratoriais tinham uma fosfatase alcalina de 183, uma TGO de 103, TGP de 99. A ultrassonografia de abdômen vinha com a possibilidade de processo inflamatório na vesícula biliar. O BCF foi escutado com 140 BPM e foi a conduta com avaliação da cirurgia e prescrito hidralazina. Numa segunda reavaliação dessa paciente, ela estava evoluindo com uma crise convulsiva, foi prescrito diazepam, sulfato de magnésio, uma corticoterapia, e a transferência foi providenciada para a maternidade de referência daqui de Aracaju. Será que é porque está nessa tela aí? É, pode ser. Pronto, aí. Está partilhado. Passa para frente e volta. Está passando, gente? Passou. Agora, será que não Sim, pode tá voltar para mim aqui, Sila? Pode voltar. Eu comando voltar aí. Calma, vou trocar a tela. Para poder eu ver no computador? Aqui? Isso. Agora a gente vai passar agora. Passa o texto. Passa aí. Deixa eu voltar aqui. Volte para o anterior. Não. Não, passa direto no computador. Está travado, aí trava. Aqui passou para a gente. Agora foi. Está passando para a gente aqui. Pode voltar mesmo. Pronto. Então, esse foi o caso clínico, né, que foi apresentado, e essa paciente foi para a maternidade a partir de aí, estabilizada da crise convulsiva, tá? Recebendo o diagnóstico de HELP síndrome pela elevação das enzimas hepáticas. Então, a partir daí, a gente vai discutir um pouquinho
sobre as síndromes hipertensivas na gestação. Então, as síndromes hipertensivas, ela é uma condição multifatorial de influência múltipla, genética, ambiental e multissistêmica, caracterizada pela ação anti-inflamatória, a ativação inflamatória, né, que afeta todo o organismo materno. Então, ele é um diagnóstico que tem que ser preciso, sempre que possível, e com decisões de manejo bem efetivos, né? E quanto mais rápido for possível essa determinação do manejo, para tanto a vida materna quanto a vida fetal, com necessidade de estabelecer o parto, né? Medidas de profilaxia anticonvulsivante, né? Como eu já disse, para necessidade de profilaxia, tanto a profilaxia do prognóstico materno e fetal. Quanto à epidemiologia, 2 a 8% de todas as gestações são complicadas por essa patologia em todo o mundo. Na América Latina, 26% das mortes fetais, das mortes maternas, são por conta das síndromes hipertensivas e 12,9% em países desenvolvidos, que é a principal causa de morte materna no país, no Brasil. Quanto aos fatores de risco, existem vários fatores de risco relacionados à ocorrência das síndromes hipertensivas, como a nulliparidade, doenças trofoblásticas gestacional, a reprodução assistida, uma história prévia de síndrome hipertensiva, o diabetes, seja diabetes mellitus ou diabetes gestacional, a hipertensão, seja hipertensão crônica ou uma hipertensão anterior, uma gestação anterior, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, um IMC acima de 30, então, a obesidade, gestação múltipla, antecedentes familiares de síndrome hipertensiva, ou então a doenças crônicas, como outras doenças, trombofilias, ou câncer, qualquer outra doença crônica pré-existente. Quanto à fisiopatologia, então, problemas de adaptação imunológica ao trofoblástico invadindo, levando a problemas de perfusão, levam também a hipóxia subsequente. E isso leva à ativação do sistema inflamatório materno geral, com desequilíbrio entre fatores angiogênicos e fatores antiangiogênicos, levando a um processo inflamatório difuso na gestante, com disfunção endotelial, levando a um problema na vascularização placentária. E isso tudo combina com a ativação endotelial, levando a vasoconstricção, aumento da resistência periférica, alterações da permeabilidade capilar e uma ativação do sistema de coagulação. Então, por isso, que todo esse problema de disfunção endotelial leva a um problema placentário e levando ao aumento da resistência vascular periférica e levando, subsequentemente, ao aumento da pressão. Existem várias denominações levando à classificação da síndrome hipertensiva. Então, a gente tem a pré-eclâmpsia, que ela pode se dividir em eclâmpsia e síndrome HELP, a hipertensão gestacional, hipertensão crônica, e a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. E, recentemente, ainda foi incorporada a síndrome do jaleco branco. E aí tem uma classificação americana que tem outras subdivisões, mas aqui no Brasil ainda não foi aceita essas outras subdivisões. Então, apenas a síndrome de jaleco branco, que é aquela hipertensão, apenas quando a paciente chega no médico e ela é elevada a pressão. Então, a gente vinha usando cada caracterização dessa, né? Então, a hipertensão gestacional, ela ocorre quando ela tem uma hipertensão acima de 20 semanas, sem proteinúria e sem sintomas de disfunção de órgãos alvos. A pré-eclâmpsia é quando eu tenho a hipertensão acima de 20 semanas, com proteinúria acima de 300 miligramas, com a coleta de 24 horas, ou então eu tenho uma proporção proteína-creatina acima de 0,3, ou então eu tenho a leitura da fita reagente de medida de proteína de 2 cruzes. Então, a paciente chega na urgência, essa é a mais rápida da gente medir.
porque tem a gente que tem o pico teste, então ela urina ali naquele pico teste e aí vê a proteína presente na urina. Então, essa que determina a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia com características graves são aquelas que eu tenho a hipertensão acima de 160 milímetros de mercúrio por 110, medidas em 2 ocasiões, e associadas a algumas outras alterações. Então, eu tenho uma trombocitopenia abaixo de 100 unidades, eu tenho as transaminases elevadas pelo menos 2 vezes acima do que é o normal, então, eu tenho a concentração de 40, que é o normal, TGO e TGP, então eu teria acima de 80. Então, isso já seria a elevação aceitável para uma condição grave. Eu teria dor em quadrante superior direito, que poderia me dizer que poderia ter uma distensão da cápsula de Gleason, ou então um hematoma hepático. Eu poderia ter uma dor epigástrica, que não responde à medicação, tá? Eu poderia ter uma insuficiência renal, uma lesão renal, quando eu tenho uma alteração da creatinina acima de 1,1, então, a partir de 1,2, eu já caracterizo como uma alteração de órgão-alvo que me sugeria uma hipertensão ou uma característica grave de uma pré-eclâmpsia, tá? Um edema pulmonar ou distúrbios cerebrais e visuais persistentes. Então, o que seria isso? Convulsão, ou uma convulsão não, porque a convulsão já seria eclâmpsia, mas um turvo visual, escotomas, cefaleia persistente sem passar com medicação. Então, tontura, tudo isso pode ser inerente à gravidade da pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é caracterizada pela convulsão, né, presente na hipertensão, junto com a hipertensão, e a hipertensão crônica com a pré-eclâmpsia seria quando? Seria quando eu tenho uma hipertensão crônica já antes da gestação, e eu teria a pressão elevando acima na gestação, né, junto com outros fatores graves, que seriam todos esses, a trombocitopenia, alterações de transaminases e as alterações que eu disse, edema pulmonar, insuficiência renal, distúrbios cerebrais ou visuais. A hipertensão pré-existente é a pressão diagnosticada antes das 20 semanas de gestação, né? E que ela persiste até 12 semanas após a resolução do parto. Tá? Então, os critérios de medir a aferição seria a pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E a hipertensão sobreposta com a pré-eclâmpsia, o que seria isso? É quando eu tenho uma hipertensão prévia à gestação, né? E que eu tenho o aparecimento de uma elevação da pressão, né, durante essa gestação, então uma pressão bem controlada, se ela começa a se elevar, ou eu tenho o aparecimento de uma proteinúria, ou então eu começo a ter alterações desses órgãos altos, aumento da creatina, aumento das transaminases. Isso também pode significar o aparecimento da pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão. E aqui são critérios que, como eu já falei, são critérios que configuram a pré-eclâmpsia grave mais uma vez. Então, seria o quê? A pressão arterial sistólica acima de 160 por 110, só isso já configura uma pré-eclâmpsia grave, mesmo que eu não tenha fatores associados, ou então uma pressão arterial de 140 por 90, associada a qualquer um desses fatores, a trombocitopenia, a disfunção hepática, né, a alteração laboratorial, ou uma epigastralgia persistente, ou a presença do hematoma hepático, insuficiência renal caracterizada pelo aumento da creatinina, edema pulmonar ou sistemas neurológicos. Né, os sintomas neurológicos, a cefaleia não responsiva, analgésicos e outra tal, ou alterações visuais, que seriam os escotomas ou uma tontura, tá? Como diagnóstico diferencial, a gente tem fígado gorduroso agudo da gestação, a microangiopatia trombótica, que é a púrpura trombocitopênica, a síndrome hemolítica urêmica, o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome antifosfolípide. Essas doenças elas entram como diagnóstico diferencial, por quê? Porque elas mexem tanto nas plaquetas, fazendo a trombocitopenia, e mexem também na questão da TGO e TGP, tá? Diminuindo, aumentando elas.
Então, por isso que são doenças que elas fazem diagnóstico diferencial. O grande diferencial aqui é justamente a elevação da pressão. E a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque existe um percentual de pacientes na gestação que fazem HELP síndrome sem a elevação da pressão. Então, 10% de todas as gestantes que têm HELP síndrome, elas cursam sem elevação da pressão. E aí, existem também aquelas pacientes que têm HELP síndrome, que têm a HELP parcial. Então, elas não têm todos os critérios que fecham realmente a HELP. Então, além delas não terem a elevação da pressão, elas não têm a elevação da TGO e TGP, elas não têm a plaquetopenia, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora desse diagnóstico. E a paciente chega na emergência. Então, o que é que a gente deve fazer a partir daí? Então, essa paciente chegou com elevação da pressão, chegou com epidiastalgia, ela chegou com cefaleia, foi feito sintomático, a elevação da pressão foi reaferida. E isso, a gente tem que reavaliar essa paciente em curto prazo. Então, 20 minutos é o tempo bom de ser reavaliada essa paciente. Então, mantém o nível pressórico elevado, acima de 170 por 110. Lembrar que não precisa de nenhum outro sintoma para essa paciente já ser medicada. Né? E acima de 140 por 90. Com outra sintomatologia, essa paciente, a dose de escolha, a medicação de escolha para ela é a hidralazina. Lembrar que essa paciente, ela tem que ser, a hidralazina tem que ser diluída, né, em água destilada. E aí, se eu não tiver hidralazina disponível, lembrar que agora ela vai ter disponibilidade agora medicação, ela não era padrão, mas agora para a gestante a gente vai ter disponibilidade, né? Lá no Primavera. Então, a gente faz a hidralazina, não tem a hidralazina, faz a nifedipina. Lembrar que a nifedipina, ela pode ser feita a cada 20 minutos, a gente inicia com 10 miligramas, não melhorou, não baixou a pressão, repete 10 miligramas, tá? A cada 20 minutos. E lembrar que a dose máxima que faz para essa paciente são 60 miligramas. E o nitroprusiato de sódio, que é uma medicação de exclusão e preferencialmente feita em UTI, certo? De exames complementares, que é que deve ser feito inicialmente para essa paciente. Hemograma, ureia e creatinina, coagulograma, sumário de urina, TGO, TGP, as bilirrubinas e a desidrogenase elástica. Lembrar também que a gente tem um sonar disponível, então sempre pedir a disponibilidade desse sonar. Não conseguiu ouvir o foco, o BCF, pedir uma ultrassonografia obstétrica, tá? Obrigada. E para evitar a crise convulsiva na pré-eclâmpsia grave, a gente tem que entrar com sulfato de magnésio. A gente tem 2 tipos de esquema, o endovenoso, que é o Zuspan, e o Pirichar, que é o intramuscular. Normalmente, o mais feito é o esquema endovenoso, que a gente tem a dose de ataque e a dose de manutenção. Sempre se atentar se a ampola do sulfato de magnésio é a 10% ou a 50%. A grande maioria dos hospitais tem o sulfato de magnésio a 50%. Então, depois eu vou deixar, vai estar sendo feito o protocolo do Hospital Primavera sobre o atendimento de emergência. Então, vão ter todos esses esquemas lá no protocolo. E lembrar que, às vezes, a gente vai receber essas pacientes no pós-parto. Então, se essas pacientes voltarem na maternidade para a UTI ou chegar pela emergência, esse sulfato de magnésio ele tem que ser mantido por 24 horas até o início e tem que ser mantido 24 horas após o parto, tá? E que durante o parto dessa paciente, caso seja feito lá no hospital, ele tem que ser mantido durante todo esse tempo. Lembrar que o antídoto
O antídoto do sulfato de magnésio é o gluconato de cálcio. Então, todas as vezes que a gente entrar com sulfato de magnésio para essas pacientes, tem que ser mantida à beira do leito dessa paciente, já a ampola quebrada e invasada na seringa, né, com o nome dessa paciente, com o gluconato de cálcio, né, o gluconato puro a 10%, 10 ml à beira do leito dessa paciente, tá? E todas as vezes que a gente faz o sulfato de magnésio dessa paciente, a gente tem que monitorar ela de algumas formas, que mais para frente eu vou colocar o que é que a gente vai fazer. Caso essa paciente tenha reflexo papilar reduzido, torpor, diminuição da frequência respiratória, com menos de 16 incursões por minuto e diurese abaixo de 25 ml por hora, quer dizer que ela pode estar com intoxicação por magnésio. Então, tem que chamar a atenção por isso. Se ela tiver crises refratárias de convulsão, mesmo fazendo sulfato de magnésio, além dos esquemas que a gente estiver fazendo, Zuspan ou Pitchard, a gente pode infundir mais 2 gramas endovenoso do sulfato, tá? Sempre solicitar vaga de UTI nesses pacientes que estão usando sulfato de magnésio. Sempre deve ser feito em bomba de infusão contínua. E lembrar, diazepam não deve ser feita nesses pacientes em crise convulsiva. Quando a gente tem essas crises recorrentes, a gente deve dar preferência à fenitoína, que é um anticonvulsivante, mas apenas em crise refratária. O paciente teve uma crise convulsiva, posicionar ela em decúbito lateral, inspecionar a cavidade oral e aspirar, deixar sempre diária livre, procurar, se precisar, ver se precisa botar uma cânula de Guedel, oxigênio sempre em torno de 8 litros por minuto, acesso venoso, calibroso, e aí ela já deve ter feito, né, a propedêutica para HELP, que são todos aqueles exames, monitorização contínua, então, com frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, reflexo papilar, né, e oxigênio. Então, esses são os critérios que a gente tem que fazer todas as vezes que os pacientes forem sulfatados, né? E a sonda vesical de demora é obrigatória por conta justamente daqueles critérios que eu tinha falado, que a gente tem que monitorar todas as vezes que a paciente usar o sulfato. Sempre que disponível, uma cardiotocografia contínua. Se a gente não tem disponibilidade, que geralmente isso a gente faz mais na maternidade. Se a gente tiver uma bradicardia na hora de ouvir o foco, isso é normal, durante a convulsão isso pode ocorrer, mas assim que acaba a convulsão, tende a voltar, que é em torno de mais ou menos entre 110 e 160 de batimentos por minuto por feito. A corticoterapia, lembrar que deve ser feita. Então, a gente pode usar tanto a dexametasona quanto a betametasona. Se a paciente ela for estabilizada, a gente pode esperar para fazer, porque a dexametasona a gente faz em 4 doses, 6 miligramas intramuscular a cada 12 horas. Então, a gente vai fazer as 4 doses, e a betametasona a gente faz 12 miligramas a cada 12 horas em 2 doses. Então, a paciente sendo estabilizada, a gente consegue completar a dose para a maturação, né, pulmonar, fetal. Mas a paciente não conseguir estabilizar e a gente conseguir pelo menos esperar 4 horas da primeira dose, já tem um ganho para produção de surfactante. Quanto à via de parto, né, a gente faz sempre a via de parto vaginal nesses pacientes, se possível. Se for abaixo de 34 semanas, a gente tem que avaliar principalmente as condições materno-fetais. E se tiver condições materno-fetais, né, a gente tem que aguardar amadurecimento fetal e as doses do corticóide. Se tiver acima de 34 semanas, propor a interrupção e avaliar sempre o parto vaginal, tá?
Se tiver possibilidade se tiver um colo desfavorável, a gente tem um tempo aí para induzir, como isoprostol, tá? E se tiver condições materno-fetais insatisfatórias, proceder por parto de via mais rápida. Aqui é o protocolo médico, né, das emergências hipertensivas que está sendo feito, né? Em breve vocês vão ter disponibilidade para pesquisar. E aqui são as biografias que eu utilizei. E, assim, aqui a mensagem que eu queria deixar é que atender uma paciente na emergência, ela está com qualquer desses sinais de que tem a possibilidade de estar relacionado a uma síndrome hipertensiva, a uma pré-eclâmpsia grave, é atentar para entrar com sulfato de magnésio para prevenir uma eclâmpsia, né? Entrar com uma medicação antihipertensiva, fazer um corticoide e para o desfecho ser o mais favorável possível, tanto para a mãe quanto para o feto. E eu estou à disposição. Então, pessoal, agradecendo já a doutora Marina, a palavra está franqueada aí para as perguntas, questionamentos, dúvidas. Vamos lá? Lídio. Com relação a esse atendimento do nosso serviço, com relação a esse atendimento no nosso serviço, né, que a gente, apesar de sua disponibilidade, não tem urgência. Lá no Primavera, a gente tem uma caixa de cesárea sempre disponível, se precisar fazer lá. O grande problema da gente resolver uma gestação no Primavera é o neonatologista, que a gente não tem. Né? Então, se você disser assim, o mais rápido é eu chegar lá fazer uma cesárea. Quem vai assistir o bebê? Né? Então, para a questão neonatal, seria o melhor transferir. Né? Na transferência. Então, se a gente consegue que a Constate chegue lá e transfira mais rápido, seria melhor, por conta da viabilidade fetal. Clarissa? Oi, boa noite. Na verdade, eu só queria parabenizar aí a iniciativa de Dr. Rodrigo Cabral e Marina, né, com relação a essa palestra. Eu achei bem interessante, inclusive já estimulei Breno a fazer no centro cirúrgico. Qual vai ser as aulas do centro cirúrgico agora que a gente vai dar aí para você estimular essa palestra, porque é muito importante para todos. Inclusive, no centro cirúrgico, frequentemente a gente também tem assistência à gestante e surgem muitas dúvidas sempre, né? Então, já quero a minha aula também, viu, doutora, depois. Parabéns. Vamos combinar.
Tem uma pergunta aí no chat. Alguém está perguntando no chat. Boa noite. A cartografia fetal é exame obrigatório, já que em hospital geral é um pouco difícil de encontrar? Em maternidade, todos os protocolos que a gente encontra, eles se tornam um exame obrigatório, tá? Mas quando a gente não tem, a gente ouve o foco fetal o maior tempo possível. Então, se a gente puder passar ali 5, 10 minutos já escutando o bebê, é o ideal. A cartografia é boa porque ela tem um registro, né? Então, que a gente pode observar. Mas quando a gente não tem essa disponibilidade, com mesmo o tempo maior possível. Bom, pessoal, eu acho que a apresentação foi bem didática. Agradecemos aqui a doutora Marina, mas as dúvidas, então, estamos aqui disponíveis para responder. Mais uma mãozinha levantada aqui. Quem levantou a mão pode se pronunciar. Entendi. Oi, Marina. Eu sou Marcela, cardiologista do Primavera, lá do Alto Risco. Queria agradecer a aula, né? Realmente, assim, para mim, para a equipe, né, que está na urgência, que está no alto risco. Realmente, assim, quando chega uma gestante, a gente chega, fica todo mundo de cabelo em pé, porque o que é que pode, o que é que não pode, o bebê, né? Então, é uma aula, assim, que foi fundamental para a gente. Então, eu queria agradecer, né, em nome da equipe. Que bom, Marcela. E toda vez que precisarem, eu estou sempre à disposição para ajudar. E se quiserem fazer mais aulas como essas, podem contar comigo. Então, assim, vou falar, mas assim, quem quiser levantar a mão ou quiser abrir o áudio aí, fique à vontade. Assim, só deixando claro, nós já temos na farmácia satélite nossa lá da unidade de emergência, doutor Rio Cabral acabou de confirmar, ao menos 5 ampolas de hidralazina disponíveis para o uso endovenoso, né, caso seja necessário. Então, não tem que mais esperar na farmácia central, já está disponível nossa farmácia satélite para pronto uso, sempre que for necessário. Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Eu sei que a aula foi bastante didática, os pontos foram bem ressaltados e o que a gente pode fazer na emergência ficou muito claro, né? Desde o sulfato, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando nele, é uma coisa que a gente não pode esquecer, ao controle da pressão, o uso da hidralazina e principalmente ficar de olho no binômio, né? Lembrar que tem uma mãe, mas tem um bebê ali dentro que a gente tem que ficar monitorando também e que vai precisar, na maioria das vezes, resolver na maternidade, né? Não é com a gente, mas a gente pode, assim, garantir o primeiro atendimento e dar a maior viabilidade possível para o binômio, né? Mãe e o bebê. Então, se não tem mais nenhuma dúvida e ninguém tem mais alguma pergunta para fazer, né, eu vou agradecer a doutora Marina e deixar com ela as considerações finais, mas já agradeço a todos a disponibilidade. A doutora Marina gentilmente deixou que a aula fosse gravada para que ela possa ficar disponível para os colegas que estão em plantão ou que não puderam assistir a aula toda e possa assistir no nosso canal lá do CEP. Então, agradeço a todos e a doutora Marina está com palavras finais.
Gente, só queria agradecer, né, a Silas e a Rodrigo, pela interação, né, entre as especialidades e a todos vocês pela presença. E estou à disposição sempre que precisarem para qualquer coisa. A equipe da ginecologia está sempre à disposição para quando precisarem lá na emergência. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal.